Olá, você que está conosco, esse é o nosso 7º encontro Biologia Arrasa Enem 2015. Esperamos encontrá-lo, obviamente, estudando e, claro, esperamos que você tenha um desempenho muito bom no Enem de 2015. E por isso nós vamos continuar revisando aspectos da biologia, aspectos básicos que vão fundamentar os nossos encontros quando nós nos reunimos por área na ciência da natureza, que forma a tríade com a química e também com a física. E, claro, esperamos que você esteja conectado conosco, curtindo as aulas e participando de forma efetiva, lendo aquilo que é importante e, claro, anotando as nossas dicas para que você tenha um desempenho bastante significativo. Hoje a gente vai trabalhar mais um pouquinho, então acompanhe conosco na tela o Enem 2015, Arrase no Enem 2015. Vamos lá então acompanhar um pouquinho dessa biologia tão maravilhosa aí. A nossa aula hoje é sobre sistema circulatório. Ou seja, vamos falar um pouquinho sobre a fisiologia. Fisiologia é o estudo do funcionamento. Então, quando falamos em fisiologia, falamos dos mecanismos de funcionamento do nosso corpo. Nosso corpo, claro, formado por células que unidas formam tecidos, tecidos formam órgãos, órgãos formam sistemas, e esses sistemas, ou aparelhos, como eram chamados, nós vamos estar destrinchando com vocês ao longo das nossas aulas do Enem. E claro, vamos ver o primeiro sistema, que é o sistema circulatório. Sistema circulatório, ou também chamado sistema de transporte. Você pensar, mas sistema circulatório de transporte faz o quê? Quais seriam as funções? Basicamente, nós temos no sistema, a princípio, o coração e alguns vasos. Quais são eles? Artérias, veias e capilares. É um sistema, portanto, formado por poucos órgãos, mas fundamental por quê? Porque ele é um sistema integrador. Então acompanhe conosco na tela, vamos dar uma olhadinha aqui. Sistema circulatório ou cardiovascular, sistema humano, usado o termo cardiovascular. Ele é um sistema formado por tubos, como havíamos comentado, então você pode destacar aqui, nós temos os tubos, e também temos uma bomba que é o coração. De um modo geral, o sistema, quando ele vier representado para você numa figura colorida, você observa que de um lado ele vem de uma cor avermelhada, então aqui você observa que é vermelho e aqui você observa que é azul. Isso não significa que você tenha sangue vermelho e sangue azul. Então, você pode pensar, mas então quer dizer que do meu lado direito do corpo o sangue é azul e do esquerdo é vermelho. Não. Isso é um mero esquema para representar os dois tipos de sangue que nós temos. O sangue vermelho é um sangue rico em oxigênio, portanto chamado sangue arterial. O sangue mais azulado é um sangue venoso, é rico em gás carbônico. Ele contém menos oxigênio do que gás carbônico. Ah, mas o sangue não se mistura, o vermelho com o azul? Não, não há mistura, há conversão de um sangue em outro. Isso é muito importante. Se você observar o esquema aqui, você observa aqui, está indicado pelo número 8, ali existe um processo de conversão. Aqui pelo número 3, um outro processo de conversão, ok? Que representam os pulmões, e aqui um outro processo de conversão também, que representa a cabeça, a parte cefálica. Então vamos lá, analisando um pouquinho, podíamos dizer que o sistema de transporte, o cardiovascular, o sistema circulatório, tem por função fazer o quê? Transportar. Então você pode verificar, levar oxigênio para as células do corpo e recolher o gás carbônico, distribuir nutrientes para as células, recolher excretas, manter o equilíbrio hidrossalino, a quantidade de sais e água no organismo, distribuir os hormônios são distribuídos pela corrente sanguínea, imunizar com o transporte de anticorpos, ou seja, levar as proteínas de defesa e também manter a temperatura do corpo, as principais funções. Primeira coisa importante, quando nós analisamos o sistema circulatório, para analisarmos não somente um sistema só o nosso, mas vários sistemas, os sistemas têm algumas classificações, que são baseadas em critérios. O primeiro critério utilizado aqui é para designar se a circulação ela é aberta ou ela é fechada. Aberta, é uma circulação aberta e fechada, nós vamos encontrar, no nosso caso, uma fechada, em vários organismos uma aberta. Vamos ver o que significa isso. Então, uma circulação aberta ou lacunar e a circulação fechada. Acompanhe na tela o esquema que nós temos aqui. Aqui na esquerda nós temos um gafanhoto e vamos observar que, no esquema abaixo, um coração, existem os vasos sanguíneos, só que observe que o sangue vai cair dentro de uma lacuna, por isso aberto ou lacunar. Quando o sangue cai dentro de uma lacuna, a pressão arterial ela cai. A velocidade de condução ela também cai. Isso faz com que o sangue seja conduzido a curtas distâncias. Esse sistema circulatório aberto ele é típico de quem? Da maioria dos moluscos, ele é típico de todos os artrópodos, também pode ser encontrado em cordados, protocordados, como no caso a assídia. Então a desvantagem é que a pressão é baixa, a velocidade de condução ela é baixa.
O sistema fechado, que aparece em anelídeos, nos moluscos cefalópodos, aparece também nos cordados, a grande maioria deles, é um sistema que tem o coração, tem os vasos, só que os vasos, observem, não tem uma lacuna, um buraco entre eles, há uma integração entre os vasos, fazendo com que aqui ocorram as trocas. Nesse caso, a pressão arterial ela é muito maior, a velocidade de condução é muito maior, isso permite o animal ter um maior porte. Então o animal pode ser maior, ok? Nesse caso, claro, como falei, anelídeos, moluscos cefalópodos como polvo, lula, náutilus, e temos nós, né, os vertebrados, assim também como os peixes, os anfíbios, os répteis e as aves, tá? Claro, além dos mamíferos, onde nós estamos inclusos. Esse é o primeiro modelo de classificação. Segunda forma de classificar o sistema. O sistema circulatório, ou a circulação, ela pode ser classificada em dupla ou simples. O que é uma circulação dupla e o que é simples? Nós falamos que a circulação é simples quando o sangue, numa volta completa que ele dá pelo corpo, ele passa uma única vez pelo coração. E ela é dupla quando a circulação, quando o sangue, numa volta completa pelo corpo, passa 2 vezes pelo coração. Então nós vamos ter uma circulação simples quando, nessa volta completa, o sangue passa uma única vez pelo coração. Exemplo, peixes não dipnoicos, ou seja, peixes que não têm a bexiga natatória modificada em pulmão. Traduzindo, a maioria dos peixes. Circulação dupla. É o caso dos répteis, dos anfíbios, das aves e dos mamíferos. Vamos observar o esquema para entender um pouquinho melhor? Então você observa nesse primeiro esquema aqui, ó, brâncas, estamos falando de um peixe. O sangue no seu trajeto completo pelo corpo, ó, corpo, coração, coração, brânquias, corpo, corpo, coração, coração, brânquias, corpo, ó. Ele passou uma única vez pelo coração no trajeto completo. Agora, quando você pensa numa circulação, nesse caso representada aqui, é a circulação de uma ave ou de um mamífero, você observa o seguinte, ó, a circulação, ó, corpo, coração, coração, pulmão, pulmão, ó, pulmão, coração, coração, corpo. Então, repetindo, corpo, coração, coração, pulmão, pulmão, coração, coração, corpo. O sangue passou 2 vezes pelo coração no trajeto completo. Portanto, ela é dupla. Simples, peixes não dipnoicos. Dupla, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Vamos lá, próxima classificação, circulação chamada incompleta e circulação chamada completa. O que é uma circulação incompleta? Incompleta é quando o sangue venoso, ou seja, aquele que é rico em gás carbônico, que é representado em azul nas figurinhas, ele se mistura com o sangue arterial, que é rico em oxigênio. Portanto, se a mistura, a oxigenação passa a ser menor. Isso é muito comum em animais chamados animais pecilotérmicos e ectotérmicos. Animais que a temperatura do corpo varia em função do meio. Eles buscam uma fonte externa, que geralmente é o sol, ou uma água para poder esquentar ou esfriar. Portanto, nós vamos ter um ganho de oxigênio menor. Consequentemente, o metabolismo desses animais ele acaba sendo menor. Isso não seria possível, por exemplo, ter num animal que é homeotérmico, onde a taxa metabólica é elevadíssima para manter a temperatura do corpo praticamente constante, que é o caso das aves e é o caso dos mamíferos. Acompanhe. Circulação incompleta, portanto, há mistura. E você observa que essa mistura, aqui nós temos o caso do coração de um anfíbio, ela acontece aqui dentro do coração. De um lado, temos o sangue venoso, do outro arterial, a mistura acontece aqui dentro. Seguindo. Circulação completa é quando não ocorre a mistura. Não ocorre a mistura porque o coração é totalmente septado. Então, de um dos lados do coração, o sangue é arterial, como é o caso aqui, está em vermelho. Do outro lado, ele é venoso. Não há mistura de sangue venoso e arterial. O ganho de oxigênio, portanto, acaba sendo bem maior. Isso é comum em aves, mamíferos e os peixes, né? Tanto os peixes, né, dipnoicos quanto os não dipnoicos, né? Nós vamos ter, tanto os não dipnoicos, de modo especial, desculpem, né, que vão ter essa não mistura de sangue venoso e arterial. Agora, vamos analisar os vasos. Como eu falei, o sistema é formado por um coração e pelos vasos. Então, olhem só, nós temos 3 tipos de vasos. O primeiro vaso que está aqui representado é uma artéria. Você observa que essa artéria ela tem uma capa de tecido conjuntivo, tem uma capa de músculo liso bastante espessa e tem um endotélio.
Você observa que a veia também tem a capa de tecido conjuntivo, o músculo liso não tão espesso e também tem o endotélio. Você vê que a primeira diferença é que a artéria ela acaba sendo mais musculosa que a veia. Outra coisa importante, você observa que aqui, ó, na saída, né, você vê que essa veia ela tem válvula. Então as veias têm válvulas para impedir o retorno venoso, o retorno de sangue. Enquanto que as artérias não têm válvula, exceto na saída da aorta e da pulmonar, a válvula aórtica e a válvula pulmonar. Outra coisa muito importante, a veia, muito importante você grifar isso, a veia sempre chega ao coração. Então a veia, ela chega ao coração. Enquanto que a artéria sempre sai do coração. Então o sangue que chega ao coração chega através de veias. O sangue que sai do coração ele chega através de artérias. E uma coisa muito interessante, ó. Creio que você ouviu falar, veia transporta sangue venoso, artéria, sangue arterial. Veia transporta normalmente sangue venoso. Agora, quando a veia tiver no final o nome pulmonar ou umbilical, é uma exceção. A veia umbilical e as veias pulmonares transportam sangue arterial. Agora, a artéria, da mesma maneira. A artéria, de um modo geral, as artérias transportam sangue arterial. Quando a artéria tiver o nome no final, pulmonar ou umbilical, é uma exceção, transporta sangue venoso. Então, as duas artérias umbilicais e a artéria pulmonar transportam sangue venoso. Ok? Então, as diferenças básicas aí. Tá? Por que a artéria é mais musculosa que a veia? Como ela sai do coração, ela tem que suportar maiores pressões. O sangue chega pela veia ao coração, suporta menores pressões. Por isso que a artéria acaba sendo mais musculosa do que a veia. Beleza, pessoal? Então é importante. E temos mais um tipo de vaso aqui, ó, que são os vasos chamados de capilares. Esses capilares só tem um endotélio, ó. Só tem um endotéliozinho. E nos capilares que ocorrem as trocas. Por isso que eles são tão finos, mais finos que um fio de cabelo, para realizar trocas gasosas, trocas de nutrientes. É nesse momento que ocorrem as trocas e a conversão do sangue arterial em venoso, venoso arterial e a troca de nutrientes e excretas. Aqui a gente observa a variação de pressão nos vasos. É muito importante quando tem um gráfico você avaliar as variáveis. Então você observa que aqui nós temos a pressão representada e aqui nós vamos ter, obviamente, ao longo da abscissa, os tipos de vasos. Você observa, por exemplo, na parte inferior, o diâmetro do lúmen ou da parte interna do vaso. Por exemplo, você pega aqui uma artéria aorta com 25 milímetros. Você vê que tem uma veia cava com 30 milímetros. Tá? Só que você vê que a espessura da parede de uma artéria era de 2 milímetros, da veia de 1,5. O que vai acontecer? Como o sangue sai do coração, impulsionado pelo ventrículo esquerdo para todo o corpo, quando o sangue sai pela aorta, a pressão sistólica é em torno de 120. Obviamente que a ramificação vai ocorrendo e, consequentemente, a pressão arterial vai diminuindo. Prova que quando chegar nos capilares, a pressão é em torno, mais ou menos, em torno de 40 milímetros. Tá? Quando chega numa veia, a pressão arterial, obviamente se ela é arterial, não tem veia, ela é praticamente zero. Tá? Então, aqui você tem um dado bem interessante. A pressão sistólica, quando o coração contrai, ela é em torno de 120 milímetros de Hg, ou 12 centímetros de Hg. Quando o coração relaxa, nós temos a pressão diastólica. A pressão diastólica é em torno de 80 milímetros de Hg. Essa é a famosa pressão. 120 por 80, 12 por 8 e etc. Tá? Então, a pressão na veia é praticamente zero. A veia tem velocidade, mas não tem pressão. Tá? Ok? Então é interessante. Se fôssemos colocar aqui a velocidade, ó, deixa eu até desenhar para vocês um gráfico de velocidade junto aqui com de pressão para você entender. Se fosse velocidade, na artéria tem muita pressão e tem muita velocidade. A velocidade cai, nos capilares ela é muito baixa porque se realizam as trocas, depois ela volta a aumentar, ela é um pouquinho maior nas veias.
Tá? Esse é o gráfico de velocidade. Aqui nós temos o gráfico de pressão. Beleza? O que mais que é interessante e significativo nós avaliarmos? Nós temos agora o exemplo de um esquema de um coração. Uma coisa muito importante que eu colocaria para você é o seguinte. Quando aparecer um esquema desses, quando é um coração de um mamífero, fica o seguinte, fique atento ao seguinte. Observe o esquema e olhe só, olhe para a folha e pense assim, aquilo que está à tua direita é a esquerda, porque você está vendo o meu coração. Aquilo que estiver à tua esquerda é a direita. Repetindo, o que estiver à tua direita é a esquerda, o que estiver à tua esquerda é a direita. Sempre do lado direito, o sangue é venoso. No coração, do lado direito, o sangue é venoso. Do lado esquerdo, ele é arterial. Direito venoso, esquerdo arterial. Direito venoso, esquerdo arterial. O coração é formado por câmaras. As que recebem o sangue são chamadas de átrios. As que enviam o sangue para fora do coração são os ventrículos. No passado, os átrios também eram chamados de aurícula. Se aparecer esse termo, considere sinônimo de átrio. Vamos lá, analisando o esquema. Então, se você olhar aqui, ó, aqui nós vamos ter o átrio direito. Aqui nós teremos o ventrículo direito. Agora, aqui nós vamos ter o átrio esquerdo e aqui o ventrículo esquerdo. O sangue chega ao coração por 4 vasos. Tá? Por 2 vasos do lado direito. Então, o sangue chega do lado direito por 2 vasos. Nós vamos ter a veia cava inferior, olha aqui, e a veia cava superior. A superior veio da cabeça, a inferior veio do restante do corpo. Essas veias cava superior e inferior trazem um sangue venoso para o átrio direito, que passa para o ventrículo direito, e através da artéria pulmonar, ó a palavrinha pulmonar, artéria pulmonar, transporta sangue venoso. O sangue venoso vai para os pulmões, tá? E lá nos pulmões acontece um fenômeno chamado hematose. O que é a tal da hematose? É a conversão do sangue venoso em sangue arterial. Então nós vamos ter, ó, repetindo, veia cava superior e inferior, trouxeram sangue venoso, do lado direito é venoso, para o átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar, pulmões, aconteceu a hematose. Então, desse lado aqui, do lado direito, o sangue é venoso. Do lado esquerdo, o sangue é arterial. Então, aconteceu a hematose, o sangue se tornou oxigenado e o sangue vai retornar ao coração. Se ele retorna, se ele chega ao coração, é por veias. Por 4 veias. Ó, as chamadas veias pulmonares, 2 de cada pulmão. O sangue vai desembocar no átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e é impulsionado pela artéria aorta, a maior artéria do nosso corpo, para fora. Ou seja, para todo o corpo. Então ele vai chegar pelas veias pulmonares, arterial, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, artéria aorta e vai para todo o corpo. Tá? Interessante o seguinte, observando esse mesmo esquema. Você observa que aqui entre átrio direito e ventrículo direito, aqui existe uma válvula. Essa válvula chama-se tricúspide, ela tem 3 cúspides, é como se fossem 3 bolsos ao contrário. Ela impede o refluxo, o retorno. Do lado esquerdo você tem uma válvula bicúspide. Essa válvula também é chamada de mitral. Ela tem a mesma função, impedir o refluxo. Na saída da artéria pulmonar e da artéria aorta, existiam as válvulas que antigamente eram chamadas de válvulas semilunares. Hoje a gente chama de válvula aórtica e válvula pulmonar, que também impede o refluxo. Quando qualquer uma dessas válvulas falhar, existe a possibilidade de sopro. Isso faz com que o débito cardíaco seja abaixo do normal. Por exemplo, existe uma quantidade de sangue que tem que ser mandada por minuto para o corpo. Aí quando o ventrículo esquerdo contrai, o sangue tem que ir para a artéria aorta e ser distribuído. Quando a válvula falha, uma parte do sangue do ventrículo esquerdo volta para o átrio esquerdo e não vai para a artéria aorta. Isso gera um sopro, que geralmente vai fazer com que a pessoa canse mais facilmente. Nesse caso, o médico avalia o que é necessário, usa até uma intervenção cirúrgica para substituir e fazer o que a gente chama de válvuloplastia. Trocar a válvula, colocando uma de porco, de boi, ou metálica, ou plástica, aí claro, é uma questão clínica. Então, sopro é quando falha alguma válvula. Outra coisa significativa aqui, ó, deixa eu colocar embaixo aqui o esquema para vocês. Ó. Ou ao lado aqui que tem mais espaço.
Então vamos imaginar o seguinte, ó, qual que é o trajeto do sangue? Então o sangue vai chegar no átrio direito, vai passar para o ventrículo direito. Do ventrículo direito vai para os pulmões, acontece a hematose, vai para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Vamos dar o nome dos vasos. Chegou no átrio direito através das veias cavas. Encontrou no meio do caminho uma válvula, que é a válvula tricúspide. Ventrículo direito para os pulmões, vamos encontrar aqui, ó, a artéria pulmonar. Nos pulmões, aconteceu a hematose e volta para o átrio esquerdo, através das veias pulmonares. Lembrando que na artéria pulmonar tem a válvula pulmonar. E aqui, né, vamos encontrar os pulmões, a veia pulmonar, o átrio esquerdo, para o ventrículo esquerdo, a válvula bicúspide ou mitral. Ventrículo esquerdo, a artéria aorta. Temos aqui a válvula aórtica. E aí vai para todo o corpo e volta ao coração pelas veias cavas. Esse é o trajeto completo. Nós costumamos dizer o seguinte, ó, observem aqui, que existe a pequena e a grande circulação. A pequena circulação é aquela que ocorre entre o pulmão e o coração. Então o trajeto é pequeno. Então observem só, ventrículo direito, artéria pulmonar, pulmões, veias pulmonares, átrio ou aurículo esquerdo. Ventrículo direito, pulmões, átrio esquerdo. Esse é o trajeto pequeno. Como ele é pequeno, o ventrículo direito pode ser menos musculoso que o esquerdo. Por quê? Joga o sangue até uma área próxima, que são os pulmões. Agora, a grande circulação sistêmica é aquela que ocorre entre o coração e o corpo. Ou seja, ventrículo esquerdo, artéria aorta, todos os sistemas corporais, através das veias cavas, retorna ao átrio ou aurícula direita. Então, grande circulação, o ventrículo esquerdo, todo o corpo, átrio direito, trajeto grande. Por esse motivo, o coração, ele acaba sendo mais musculoso do lado esquerdo. Por quê? Porque do lado esquerdo tem que mandar o sangue para todo o corpo. Do lado direito, só até os pulmões. Tranquilo, pessoal? Tá dando para entender? Fácil, né, gente? Então, vamos continuar aí. Outro aspecto que eu coloquei interessante, o coração, ele apresenta no seu interior como se fossem geradores, baterias. São, na verdade, células musculares modificadas, o chamado nódulo sinoatrial e um nódulo atrioventricular. Tá? Então, o nódulo, né, o nódulo, tanto faz, sinoatrial, sinusal e o nódulo atrioventricular. O que vai acontecer? Eles recebem uma inervação e, a partir daqui, existe a transmissão elétrica para dar ritmicidade ao coração. Esses nódulos, essas baterias, são, na verdade, o marca-passo que dá ritmicidade cardíaca. Pode acontecer que pelo uso de drogas, pode ser pelo próprio envelhecimento, por uma doença reumática, uma febre reumática, esses nódulos, eles acabam perdendo a sua função. E a necessidade do médico implantar um marca-passo artificial, tá? Que são as baterias que vão continuar dando ritmicidade cardíaca. Então a falha nesses marca-passos pode dar arritmia cardíaca. Outra coisa muito interessante que tem aparecido no Enem é a questão do infarto. O que seria o infarto? O infarto seria a falência do miocárdio por falta de oxigenação. Você observa aqui uma área infartada. Se for uma artéria coronária de grosso calibre, geralmente é fatal. Se for menor, é possível, né, salvar o indivíduo. Ou se ela não rompeu, ela só está entupida, como mostra aqui a figura, por pelotas de gordura formando os ateromas, os trombos, é possível desobstruir ou desviar desta artéria. Então, olha só, agora um grande risco. Todo mundo já ouviu falar do LDL, do colesterol, né? O mau colesterol, que é, né, do mal, né? O mau colesterol, que é do mal, né? E o HDL, que é o bom colesterol, que é do bem. O LDL é mais ou menos assim, imagina aqui um rio e a correnteza tem que ir nesse sentido. O LDL é uma lipoproteína de baixa densidade. É como se eu jogasse isopor sobre esse rio e o isopor vai se acumulando aqui. Tá? Vai se acumulando e vai gerando sujeira sobre o rio. O HDL é como se fosse um faxineiro. É como se eu colocasse aqui uma madeira, uma tora de madeira que vem aqui e limpa todo esse vaso. Vai limpando o vaso. Tá? Agora, quando a pessoa tem uma alta de, olhem só, de HDL e uma baixa de LDL,
O risco de ficar sujeira aqui é mínimo, portanto, há um pequeno risco de infarto. Quando a pessoa tem uma alta de LDL, do pau de enchente, do isopor, entre aspas, e baixa de HDL, o risco de infarto é grande. Então, repetindo, muito HDL, pouco LDL, risco de infarto baixo. Muito LDL, pouco HDL, risco de infarto alto. Ok? Beleza, pessoal? Então, interessante isso. Vamos ver aqui algumas questões para terminarmos a nossa aula de hoje. Diz assim: o coração humano tem sido alvo de estudos de engenharia para a produção de dispositivos alternativos que ajudem a resolver as dificuldades decorrentes dos transplantes naturais. Embora existam hoje corações artificiais, nenhum deles substitui o original à altura do seu funcionamento. Alguns detalhes mecânicos são fundamentais para o seu perfeito funcionamento. Assim, na construção de um protótipo mais parecido com o coração humano, é necessário considerar, na construção de um protótipo mais parecido com o coração humano, é necessário considerar: as válvulas devem impedir o retorno do sangue dos ventrículos para os átrios. Olha só o coração aqui. Tá? Então aqui, ó, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Aqui nós temos válvula aqui também. As válvulas devem impedir o retorno do sangue dos ventrículos para os átrios. Sim, beleza, verdadeiro. O lado direito deve possuir maior capacidade de bombeamento? Não, nós vimos que é o esquerdo. O lado direito da bomba deve ter a capacidade de aspirar e o esquerdo de impelir o sangue. Quem aspira são os átrios e tem dos dois lados. Quem vai impelir o sangue são os ventrículos e também tem dos dois lados. Portanto, falso. Os conectores de entrada e saída devem ser 4, um para cada átrio e um para cada ventrículo. Mentira. Do lado direito, o átrio direito tem 2 conectores, 2 veias cava superior e inferior, e o ventrículo direito 1, que é a artéria pulmonar. Do lado esquerdo, nós vamos ter 4 conectores no átrio esquerdo, as 4 veias pulmonares, e 1 no ventrículo esquerdo, que é a artéria aorta. Portanto, ficamos aqui com a letra A. Seguindo, próxima questão. Próxima questão diz assim: aqui nós temos um coraçãozinho, né? E diz assim: considere a figura do coração humano abaixo esquematizado. Nele se podem observar os vasos sanguíneos que chegam ao coração e que dele saem. Então, o vaso de maior calibre que você observa aqui, por exemplo, isso aqui é a artéria aorta. Tá? Essa aqui é a aorta. Esse outro vaso de grosso calibre aqui, que se divide para a direita e para a esquerda, é a artéria pulmonar. Tá? Aqui nós conseguimos observar, essa aqui é a veia cava superior. É o que dá para ver aqui. E aqui do ladinho você consegue observar, né? Aparentemente está demonstrando uma veia pulmonar. Tá? Parece uma veia pulmonar. Então ele pede o seguinte, ó, diz assim: sobre a figura apresentada pode-se fazer todas as afirmações abaixo, exceto: na circulação pulmonar, ventrículo direito, pulmões, átrio esquerdo. Na circulação pulmonar, o sangue venoso sai do ventrículo direito para a artéria pulmonar e segue em direção aos pulmões. Verdadeiro. Não é para marcar verdadeira. Na grande circulação, o sangue arterial sai da onde? Do ventrículo esquerdo, artéria aorta, todo o corpo, volta para o átrio direito. O sangue arterial sai do ventrículo esquerdo pela artéria aorta, levando oxigênio a todas as partes do corpo. Verdadeiro. Não vai marcar. Próximo. As veias cavas chegam ao átrio direito do coração, conduzindo o sangue venoso recolhido de todo o corpo. Então, as veias cavas chegam no átrio direito do coração, conduzindo o sangue venoso recolhido em todo o corpo. Verdadeiro. Próxima. Tanto as veias cavas como as pulmonares transportam sangue venoso para o coração. Veias cavas, sangue venoso. Pulmonares, exceção. Sangue é arterial. Portanto, falsa, a letra E é essa que você vai marcar. Outro esquema foi o mesmo que nós trabalhamos aqui. Diz assim, ó: o esquema a seguir mostra a estrutura dos diferentes componentes no sistema circulatório animal. Então você observa aqui a artéria, observa aqui a veia e aqui os capilares, com todos os detalhes que nós já trabalhamos. Diz assim: o esquema a seguir mostra essa estrutura, né, dos diferentes componentes de um sistema. Observando o esquema de acordo com seus conhecimentos, assinale a afirmativa incorreta. Então, vamos lá, ele quer saber a incorreta. O esquema representa um sistema circulatório fechado. Tá? Então, se nós voltarmos aqui, é um sistema fechado? É, o sangue não sai do sistema, portanto é fechado. Beleza? A adrenalina pode provocar o relaxamento do músculo liso das artérias. A adrenalina é um hormônio liberado pela suprarrenal
que vai atuar no momento de susto, de medo, de pânico, de agito. Provoca taquicardia. Taquicardia. Ou seja, o coração bate acelerado. Então, batimento cardíaco acelerado. Portanto, relaxamento? Não. Contração. Falso. Essa você vai marcar, tá? Seguindo. As válvulas são importantes para direcionar o fluxo sanguíneo para o coração. Sim, se elas não existissem, podia acontecer mistura de sangue. A pressão sanguínea é reduzida drasticamente na rede capilar. Claro, porque lá ocorrem trocas e são vasos finos. E a rede é grande, né? E, portanto, ficamos com a alternativa errada, voltando aqui à letra B, que é a alternativa errada. Adrenalina pode provocar relaxamento? Não. Aceleração. Esta foi a nossa aula de número 7. Um grande abraço a todos e até o nosso 8º encontro. Não esqueça, arrasa no Enem 2015. Nós estamos torcendo por você. Bons estudos.